Você já percebeu como às vezes parece que Deus está mais perto da gente? Já pensou por que o jejum é algo tão poderoso para nos conectar com Ele? Hoje eu quero conversar com você sobre isso e, mais importante, te ajudar a evitar alguns erros graves que muita gente comete sem nem perceber. E sabe o que é pior? Esses erros podem atrapalhar tudo, até mesmo o que Deus quer fazer na sua vida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: você já tentou fazer um jejum e sentiu que não estava funcionando? Ou ficou com dúvida se estava fazendo certo? Não se preocupe, porque aqui eu vou te explicar de uma forma bem simples como o jejum pode transformar sua relação com Deus e também vou te mostrar onde muita gente erra feio. O último erro é o mais assustador de todos. Então fica comigo até o final. Aí, antes da gente começar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo que pode mudar sua vida de verdade. Então vem comigo, que eu vou te mostrar tudo isso de um jeito que qualquer pessoa pode entender. O jejum é muito mais do que simplesmente ficar sem comer. Ele é uma prática que envolve o corpo, a mente e o espírito em um propósito maior. Quando alguém decide jejuar, não está apenas abrindo mão de alimentos, mas mostrando a Deus sua disposição em se aproximar dele com humildade e fé. Essa atitude toca o coração de Deus, porque demonstra que a pessoa está buscando algo além do material. O jejum, feito com sinceridade, é como um sussurro de fé que Deus sempre ouve. Imagine alguém abrindo mão do conforto em nome de algo mais elevado. Isso não chama atenção? Jesus, por exemplo, deu um grande exemplo sobre jejum. Antes de iniciar seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, sem comer, mas alimentando seu espírito com a palavra de Deus. Isso nos ensina que o jejum não é apenas sobre deixar de comer, mas sobre depender completamente de Deus. Ele mostrou que mesmo em meio às maiores tentações, o jejum pode fortalecer a alma para resistir. Se você deseja seguir o exemplo de Jesus, comece com jejuns menores, como um período de algumas horas, e aumente gradualmente, sempre com um propósito claro em mente. Afinal, tudo começa com um primeiro passo. As Escrituras também estão cheias de exemplos que mostram o poder do jejum. Quando Esther precisou salvar seu povo, ela convocou todos os judeus para jejuar por 3 dias. Esse jejum foi acompanhado de oração e resultou em um milagre que mudou o destino de uma nação. Isso nos ensina que o jejum tem força quando é feito com fé e propósito. Se você enfrenta uma situação difícil, por que não tentar fazer como Esther? Dedique um tempo específico para jejuar e orar, pedindo direção e ajuda a Deus. Agora é importante entender que jejuar não é uma fórmula mágica para conseguir favores divinos. Muitas pessoas cometem o erro de achar que basta jejuar para que seus desejos sejam atendidos, mas isso é um engano. Deus se importa mais com o que está no coração do que com o ato em si. O profeta Isaías deixou isso bem claro quando disse que o jejum verdadeiro envolve cuidar do próximo, agir com justiça e se arrepender de verdade. Portanto, ao jejuar, avalie suas intenções. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para me conectar com Deus ou só para buscar algo em troca? Quando o jejum é feito da maneira correta, ele tem o poder de transformar vidas. Ele quebra cadeias espirituais, traz clareza mental e fortalece relacionamentos com Deus e com as pessoas ao redor. Pense em alguém que enfrenta uma luta interna, como vícios ou ressentimentos. O jejum, acompanhado de oração, pode trazer uma força que parece impossível de alcançar de outra forma. Experimente reservar um dia para jejuar por algo específico, como uma decisão importante ou uma cura emocional. Você ficará surpreso com os resultados. Você deve estar se perguntando: por que o jejum atrai Deus? A resposta é simples: porque ele demonstra que colocamos Deus acima de tudo, até mesmo das nossas necessidades mais básicas. Isso toca o coração dele de uma maneira única. O jejum é como um gesto que diz: Deus, eu confio mais em ti do que em qualquer outra coisa. E é esse tipo de fé que abre portas para milagres e mudanças profundas na vida de quem pratica. A prática do jejum, quando feita com entendimento e sinceridade, abre caminhos surpreendentes para a vida espiritual. No entanto, é essencial entender que não se trata apenas de uma privação física, mas de uma entrega completa ao propósito de se conectar com Deus. Um erro comum que muitos cometem é transformar o jejum em uma simples tradição sem significado. A Bíblia deixa claro que Deus não se impressiona com rituais vazios. Em Zacarias, Deus pergunta: quando jejuastes, foi realmente para mim? Isso nos lembra que a intenção por trás do jejum é mais importante do que o ato em si. Jesus nos deixou instruções muito práticas sobre o jejum. Ele disse que não devemos parecer tristes ou desfigurados enquanto jejuamos, como faziam os hipócritas da sua época. Em vez disso,
Devemos cuidar da aparência e jejuar em secreto, para que apenas Deus veja. Esse ensinamento nos mostra que o jejum deve ser um ato íntimo e pessoal, longe de qualquer ostentação. Então, se você já teve a tentação de anunciar que está jejuando, lembre-se do conselho de Jesus: guarde isso entre você e Deus. A história de Jonas e Nínive também traz uma lição valiosa sobre o poder do jejum. Quando Jonas anunciou o juízo de Deus sobre a cidade, os habitantes reagiram com arrependimento sincero. O rei decretou um jejum geral, incluindo até os animais. Como resultado, Deus mudou de ideia e poupou a cidade. Isso demonstra que o jejum, acompanhado de um coração arrependido, pode mudar situações que parecem irreversíveis. Se você está enfrentando algo impossível, considere dedicar um período ao jejum e à oração, pedindo a Deus que traga a solução. É intrigante pensar que o jejum não apenas impacta nossa vida espiritual, mas também pode transformar nosso corpo e mente. Estudos modernos mostram que períodos controlados de jejum trazem benefícios como clareza mental, maior controle emocional e até mesmo regeneração celular. Mas o que a ciência não consegue explicar é como essa prática nos alinha com a vontade divina. Quando jejuamos com foco em Deus, nosso espírito se torna mais receptivo, permitindo que ouvimos sua voz com mais clareza. Experimente jejuar com um propósito específico e veja como isso pode trazer uma nova perspectiva para a sua vida. O jejum também é uma ferramenta poderosa para fortalecer a fé. O profeta Joel chamou o povo a jejuar como um ato de arrependimento coletivo, dizendo: voltem para mim de todo o coração, com jejum, pranto e lamento. Isso nos lembra que o jejum é uma oportunidade de alinhar nosso coração com o de Deus. Se você sente que está distante espiritualmente, esse pode ser o momento ideal para se reconectar. Reserve um tempo, escolha um propósito e entregue esse período a Deus com sinceridade. Seja em histórias como a de Esther, que usou o jejum para interceder pela sobrevivência do povo judeu, ou nos 40 dias de Jesus no deserto, percebemos que o jejum está sempre ligado a momentos decisivos. E é isso que o torna tão intrigante. Ele nos leva a um ponto de decisão, onde nossa dependência de Deus é colocada em primeiro lugar. Talvez você esteja se perguntando: será que estou pronto para esse tipo de entrega? A resposta está no seu coração, mas lembre-se, Deus valoriza mais a sinceridade do que a perfeição no ato. Ao refletir sobre o jejum, é impossível não perceber como ele nos transforma de dentro para fora. Essa prática espiritual vai além da abstenção de alimentos. Ela nos convida a reorganizar nossas prioridades, colocando Deus no centro. Em Mateus, Jesus deixou claro que o jejum verdadeiro é secreto, uma conversa íntima entre você e Deus. Ele não busca holofotes, mas um coração entregue. Já pensou em como seria dedicar um dia inteiro para ouvir a voz de Deus, sem distrações? É nesse silêncio que muitas respostas são encontradas. Uma das histórias mais poderosas sobre jejum está no livro de Esther. Ela, uma rainha jovem e corajosa, enfrentou uma crise que poderia destruir todo o seu povo. Antes de tomar qualquer atitude, convocou um jejum de 3 dias. Esse gesto mostrou total dependência de Deus, e o resultado foi um livramento milagroso. Quantas vezes enfrentamos problemas e tentamos resolver tudo sozinhos? Esther nos lembra que jejuar não é fugir da responsabilidade, mas buscar forças em Deus para tomar decisões sábias. No entanto, precisamos ser honestos. Muitas vezes jejuamos com intenções equivocadas. Algumas pessoas veem o jejum como um atalho para alcançar bênçãos, quase como uma troca com Deus. Isso é um erro fatal. Em Isaías, Deus deixou claro que o jejum que ele aceita é aquele que leva à justiça, ao cuidado com os necessitados e ao arrependimento sincero. Não se trata apenas de deixar de comer, mas de mudar atitudes. Então, antes de jejuar, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para estar mais próximo de Deus ou para cumprir uma lista de desejos? Outro aspecto fascinante do jejum é seu impacto em momentos de tentação. Jesus mostrou isso de forma clara durante seus 40 dias no deserto. Ele estava fisicamente fraco, mas espiritualmente forte. O jejum não afastou as tentações, mas o preparou para enfrentá-las com sabedoria e coragem. Você já reparou como estamos mais vulneráveis a decisões ruins quando estamos desconectados espiritualmente? O jejum nos ajuda a realinhar nossa mente e coração, fortalecendo-nos para resistir. O jejum também nos ensina sobre disciplina e autocontrole. Vivemos em uma sociedade onde somos incentivados a satisfazer todos os desejos imediatamente. O jejum desafia essa mentalidade, mostrando que é possível dizer não a nós mesmos. Essa prática traz benefícios que vão além do espiritual. Por exemplo, muitas pessoas relatam maior clareza mental e foco após um período de jejum.
Mas o maior ganho é a intimidade com Deus, que cresce quando aprendemos a depender mais dele do que das coisas materiais. E agora, uma pergunta que talvez você já tenha feito: o jejum realmente faz Deus me ouvir melhor? A resposta é que o jejum não muda Deus, mas muda você. Ele não precisa de jejuns para agir, mas essa prática nos prepara para compreender sua vontade e nos aproxima do seu coração. Em momentos de jejum, ficamos mais atentos à sua voz, como se desligássemos o ruído ao nosso redor. É nesse estado de atenção que milagres e transformações acontecem. O jejum é uma jornada de transformação. Ele começa como uma decisão simples de se abster de algo, mas rapidamente se torna um processo profundo de reconexão com Deus. Quando entendemos seu verdadeiro propósito, percebemos que ele é muito mais do que uma prática religiosa. Ele nos ensina a priorizar o que realmente importa, a silenciar o caos ao nosso redor e a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Não é à toa que tantos personagens bíblicos recorreram ao jejum em momentos cruciais. Se você está buscando direção, talvez seja a hora de experimentar esse caminho. Mas atenção, o jejum não é uma fórmula mágica. É um convite a mudar de dentro para fora. A Bíblia nos alerta contra jejuns vazios, feitos apenas por tradição ou aparência. Em Joel, Deus nos chama a rasgar o coração, e não as vestes, um convite a uma transformação genuína. Isso significa que enquanto jejuamos, precisamos examinar nossas motivações e agir em linha com o que Deus espera de nós. Talvez isso inclua perdoar alguém, ajudar quem precisa ou ajustar atitudes que não agradam a Ele. O jejum verdadeiro vem acompanhado de ações práticas. Quando olhamos para os exemplos de Jesus, Esther e tantos outros, entendemos que o jejum não é uma prática isolada, mas parte de algo maior. Ele é uma ferramenta poderosa para nos preparar para desafios, fortalecer nossa fé e nos alinhar com a vontade de Deus. No entanto, cada jejum é único, e o mais importante é fazê-lo com sinceridade. Que tal começar de forma simples? Escolha um período curto, defina um propósito claro e dedique-se em oração. Aos poucos, você verá os frutos dessa prática em sua vida. Agora, é hora de responder à grande pergunta: por que o jejum atrai Deus? A resposta está no coração do jejum. Quando jejuamos, demonstramos humildade, dependência e fé. Essas atitudes tocam o coração de Deus porque mostram que confiamos nele acima de tudo. Não é o jejum em si que atrai Deus, mas a postura de entrega e adoração que ele representa. Pense nisso como um momento de alinhar seu espírito com o dele, como um canal direto de comunicação. Se você chegou até aqui, é porque deseja entender melhor o poder do jejum. E a verdade é que ele pode mudar sua vida de maneiras que você nem imagina. O jejum é uma oportunidade de deixar de lado o que é passageiro e focar no que é eterno. Ele nos lembra que somos mais do que corpo, que há uma dimensão espiritual que precisa ser cuidada. E quando cuidamos disso, tudo ao nosso redor começa a mudar. Então agora que você sabe como o jejum funciona, porque ele é tão poderoso e como evitar os erros fatais, só resta uma coisa: agir. Reserve um momento para planejar seu próximo jejum. Seja claro sobre o propósito, prepare seu coração e entregue-se totalmente a Deus. Você não precisa fazer tudo perfeito, apenas faça com sinceridade. O que está esperando? Dê esse passo hoje e descubra como o jejum pode transformar sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você ama. Espalhe essa palavra, porque juntos podemos tocar ainda mais vidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. E antes de sair, abençoe também aqueles que estão assistindo junto com você. Deixe um comentário com um amém ou uma palavra de bênção, porque isso faz toda a diferença. Por fim, quero te convidar a continuar conosco. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.